falar com o Senhor, Ele está contigo. Mas aquele dia que eu também estou mal, estou para baixo, não quero nem ir na igreja, poxa, não quero nem que ninguém, pô, às vezes senta do meu lado uma pessoa no ônibus e começa a contar a vida dela, eu não estou afim de falar de Jesus, o Senhor também está com você nesse dia. Olha, e essa é a nossa missão. Não nos prendermos dentro de nós, mas até no dia mal, nós temos que ser a igreja do Senhor e transmiti-la, porque as pessoas estão, o quê, irmãos? Sedentas de ouvir essa voz redentora da libertação de Jesus Cristo. Interessante que ontem o pastor Humberto, ele falou um pouco, né? Ele não entrou muito, mas sobre os muçulmanos, irmãos. Os muçulmanos, pelo que a gente vem lendo, a gente fica sabendo, os muçulmanos, eles geralmente eles se casam, né? Mais de uma vez, eles se casam, tem até 3 esposas, né? E esses muçulmanos, eles geralmente têm 8 filhos. E nós vemos que eles vão ensinando as leis deles, a religião deles para esses filhos desde pequenininho. Desde pequenininho essa lei vai ser ensinada para os filhos dele, e esses filhos deles vão crescendo acreditando que eles estão seguindo uma religião certa e que eles estão fazendo isso por Alá. Se eu morrer por Alá, se eu matar por Alá, eu estou seguindo Alá, Alá é o meu Deus. Então, irmãos, nós vemos uma religião crescendo muito forte no mundo. E quando Jesus ele nos dá esse ID, era para nós sermos esses influenciadores. E a igreja no Brasil, às vezes ela até pensa que isso não vai chegar até aqui, irmãos, mas eu quero dizer para vocês que no Rio Grande do Sul já tem até mesquitas muçulmanas. Já chegou no nosso país. Ah, mas no nosso país a perseguição? Ainda não há perseguição. Mas ainda é tempo da igreja ela fazer o quê? Ela se levantar e ser igreja lá fora. Porque maior é o que está o quê, irmãos? Com quem? Conosco. Conosco. Nós não devemos temer, irmãos, a tudo aquilo que está lá fora. Eu fico me lembrando de Estevão. Ele não teve medo, ele foi levado diante daquele julgamento. Você vai ser apedrejado, tudo bem, mas a verdade tem que ser dita. E eu vou dizer, ainda que vocês me matem. E Estevão começa a dizer as verdades acerca de Cristo. E quando ele vai dizendo essas verdades, aqueles homens começam a apedrejá-lo. E ele faz o que, irmãos? Jesus dá aquela visão para ele dos céus abertos, do trono dos céus, e recolhe ele em seus braços. Homens e mulheres, irmãos, dispostos a morrer e entregarem a sua vida por Cristo. Segundo o que nós vamos ver, né, na Missões Portas Abertas, a cada 3 minutos morre um missionário no mundo. Existem países que a perseguição é tão grande que, se você for puxar lá na internet, no YouTube, você vai conseguir ver alguns vídeos de homens que são tirados de dentro das suas casas, juntamente com a esposa, com os seus filhos. E eles pegaram um pastor, e para mostrar para aquele pastor que ele não deveria seguir a religião de Cristo, e sim seguir a religião deles naquele país, eles pegaram, puxaram a esposa e os filhos para fora e mataram a esposa e os filhos a paulada e pedrada. E foram lá também, machucaram muito aquele pastor, mas deixaram ele vivo, para ver se dentro da consciência dele, ele pegava e voltava para aquela religião que é discriminada lá naquele país. Irmãos, mas são homens que têm o Espírito Santo dentro de si, que não voltam atrás por nada, irmão. Estão dispostos a perder a sua vida por Cristo. E nessa missão que Jesus ele deixa para nós, ontem eu até falei um pouco acerca desse amor, o amor de Jesus, que foi o quê? Foi morrer por mim e por você, irmão. E é esse amor que Jesus espera que esteja dentro do nosso coração, entronizado e enraizado dentro de nós. Que eu esteja disposto a morrer por quem? Pelo meu próximo. Eu esteja disposto a entregar a minha vida pelo meu irmão. Aleluia. E é esse amor que ele nos ensina. É esse amor, quando ele estava lá pendurado naquela cruz, ele demonstra para toda a humanidade. É por isso que eu gosto de Jesus. Aleluia. Amém. Você pode dar glória a Deus por isso? Amém. Aí ela vai dizendo ainda assim, no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15 e 16, vai dizer assim, ide por todo mundo e fazer o quê? Pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Mas quem não crer... Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 46, ele vai dizer assim, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos,
em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E de todas as coisas sois vós testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Irmãos, eu estou falando esses versículos para vocês verem como a Bíblia aponta para nós irmos realizar essa missão. Atos capítulo 1, versículo 8 vai dizer, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, ou seja, recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso é muito lindo. Jesus ele está nos dando todas as ferramentas necessárias que nós precisamos para irmos completar a sua obra perfeita. E quando Cristo ele nos ordena a ir por todo mundo, o termo usado por ele, que diz lá em grego, etnos, que significa grupo de povos ou grupo étnico, e não nações no sentido usual. Sendo assim, nós podemos ver que ainda há muitos povos não alcançados que precisam conhecer a Cristo. Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 9, é uma referência a esse trabalho. Alguém pode ler para mim? Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo canto, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, e língua, e povo, e nação. Irmãos, Jesus com o seu sangue já comprou toda a humanidade. Aleluia! Mas existem pessoas que não têm essa consciência. E Deus ele precisa de nós para levarmos essas pessoas até essa consciência. Rogério, mas não tem condições nenhuma de eu ir. Não tem. Mas eu posso ajudar contribuindo. Eu posso ajudar orando. Alguma forma eu posso ajudar. Rogério, mas dentro da minha casa ainda há muitas pessoas na minha família que não conhecem esse Jesus Cristo, irmãos. É missão também dentro da tua casa. Olha, lá na minha rua, na faculdade, lá dentro do meu trabalho, olha, o meu chefe, eu vejo que ele precisa muito de Deus, irmãos, pregue para ele. Mas você não vai ficar o tempo todo falando da Bíblia para o teu chefe, mas a tua vida vai refletir esse verdadeiro evangelho para ele. Glória a Deus. E Deus é maravilhoso, irmãos. Deus sempre nos dá oportunidade. Sempre nos dá oportunidade de nós refletirmos isso. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu ia para a igreja, eu colocava roupa social e ia para o culto. E quando eu saía todo domingo para poder ir para o culto, o meu pai estava com a maior parte da minha família, eles estavam fazendo uma festa durante um domingo, e ali eles bebendo, rindo, brincando, aquela coisa toda. Daqui a pouco ele falava assim: lá vai o pastorzinho para a igreja, vai lá, pastorzinho. Irmãos, todo domingo eu seguia o meu caminho e ia para o culto. Irmãos, com a graça do Senhor Jesus, faz 2 anos que meu pai aceitou esse Jesus Cristo também. Graças a Ele foi Deus. batizado nas águas. Mas há, irmãos, uma entrega, tem que haver uma determinação de nós. Às vezes nós olhamos e parece que não está acontecendo nada, Deus não está se movimentando em nosso favor, irmãos. Mas o tempo é de quem? É dele. A obra é de quem? É dele. E ele faz no seu tempo. E ainda, irmãos, que nós pensamos e nós falamos assim: poxa, vai chegar um momento em que a pessoa vai morrer e ela não vai aceitar Jesus. Irmãos, nós temos exemplos lindos quanto a isso. Eu lembro que uma vez eu estava no culto na igreja de Cosmos. Se você me permite, pastor Roberto, o pai dele estava lá no culto e o seu pai já estava muito mal, pouco antes do pai do pastor Roberto falecer, e ele estava ministrando a palavra do Senhor. Ele foi no culto, naquele culto ele vai lá e levanta a mão. Graças a Deus. Ele vem a falecer. Irmãos, Deus é fiel, irmãos, na obra. Deus nunca nos deixa desamparados. Ele sempre cumpre as promessas que Ele faz nas nossas vidas. E é por isso que nós precisamos sempre nos levantar com motivação e ousadia, de cabeça erguida, sabendo quem é o Deus que nós servimos. Aleluia. Não é qualquer Deus, irmãos. É um Deus poderoso que faz a obra até os 45 do segundo tempo.
É um Deus que faz a obra nos acréscimos, é um Deus que pega com a sua mão e Ele fala assim, meu filho, minha filha, você não está só não. Eu sei que às vezes o momento é de luta, é de dificuldade, mas eu estou contigo nessa dificuldade. E essa dificuldade vai passar, e quando ela passar, você vai cantar o cântico da vitória, amém, irmãos? Então nós podemos ver aqui, eu botei aqui alguns tópicos aqui, que diz assim, estava até no slide, mas eu preferi não passar, para nós não tomarmos muito tempo, mas eu vou falar rapidamente. Ó. Quase 2/3 da população mundial ainda não ouviu a mensagem do Evangelho. Milhares de grupos de povos nunca foram alcançados com as boas novas. Muitas tribos espalhadas no mundo nunca receberam um só missionário. A população do mundo, irmãos, dobrará em menos de 50 anos. 1.700 idiomas aproximadamente não possuem um único texto bíblico traduzido. É claro que alguns dos grupos de povos, né, com algum tipo de testemunho do Evangelho, né, que há, né, tem algum tipo de testemunho do Evangelho, mas ainda não significa que eles foram totalmente alcançados. E até mesmo dentro do nosso país, irmãos, ainda há milhares de pessoas, milhares de povos que ainda não foram alcançados. Tribos dentro do nosso país que ainda precisam ser alcançadas nesse Evangelho libertador. Agora, irmãos, a pergunta que eu faço, por onde começar? Você já falou de tudo aí, presbítero. Já falou da Bíblia, que eu tenho que ir, que eu tenho que pregar esse Evangelho, que eu tenho que ter confiança que Cristo sempre vai estar comigo. Mas como que eu começo?